Eu tenho lido muita coisa, porém, eu vou falar primeiro de uma memória, de uma coisa que me trouxe uma memória muito profunda. Esse livro aqui, ó, que é o Chess. Tá vendo isso aqui? Esse livro aqui, quando eu era criança, eu comecei a trabalhar como vendedor, acho que eu tinha uns 13 anos, e eu fui no shopping Catuaí. Eu lembro que esse livro, na época, ele era capa dura, ele custava R$ 700, e era o meu sonho ter esse livro. Esse livro não tem praticamente nada escrito nele. Eles são 5.334 problemas de xadrez, que era um artigo de luxo que eu queria ter. Olha para você ver, o meu sonho de menino era ter um livro de mais de 1.000 páginas para poder ler. Só que como eu não tinha dinheiro para comprar, eu não pude ter. Mas esse livro aqui é um livro muito bom. Ele é 1000 vezes melhor do que Palavra Cruzada. Por quê? Ele trabalha os diagramas de xadrez e faz com que você cresça muito na parte de cálculo enxadrístico, mas também melhora para as outras coisas, né? Que não tem a ver com xadrez, mas tecnicamente ajuda muito. Um outro livro aqui, que eu gosto muito, eu não sei se eu vou pronunciar certo, que é o Bruno Botelho, que é a Psicanálise dos Contos de Fadas. Eu aprendi muito nesse livro aqui sobre uma coisa muito importante, que é sobre sentimentos engarrafados. Sabe quando a criança ela fica vários dias com a ausência do pai e da mãe, e como ela não tem vocabulário e nem tem como ela expressar direito um sentimento, ela usa as armas que tem. E muitas vezes na primeira semana a criança sente uma dor imensa com a falta do pai, da mãe, e aí depois de um tempo ela para e se fecha. Muitas vezes quando o pai retorna, eles estão secos, estão fechados. Por quê? Porque como eles tiveram que lidar com aquela dor sem saber como se lida, eles criam um certo bloqueio. Então, muitas vezes, esse bloqueio, vamos dizer assim, esse fechamento para os pais é chamado de sentimentos engarrafados que tem nesse livro aqui. Budo Botelin ou Budo Botelin, alguma coisa assim. Mas é muito bom, por sinal. Outro livro que eu gosto muito é esse aqui, para falar sobre padrões. How to be your chess, that your chess. Uma coisa assim, que significa como ganhar do seu pai no xadrez. Ele é um livro que eu lembro muito do filme O Advogado do Diabo, que é quando tem aquele carinha carequinha, sabe? Na capa do desenho da menina, mas isso é uma informação inútil, mas é interessante estar falando. Esse aqui é um livro que todo enxadrista deveria ter para poder trabalhar os temas. Mas esse ensinamento que é usado para o xadrez, ele serve também para as pessoas que não jogam xadrez e deveriam. Que às vezes você aprende muito mais rápido separando por temas. Então esse livro é muito bom. Outro livro que eu acho fantástico, esse livro eu tenho uma história com ele. Eu lembro que quando eu era menino, tinha um amigo meu chamado Rogério Miller. E o Rogério, ele era um cara já mais velho, já era professor universitário, eu era menino. E eu fui na casa dele e pedi o livro emprestado para ele. Só que, meu Deus, o que eu fiz? Eu abri uma tampa de caneta, estourei, caiu tudo em cima do livro e destruiu o livro. Aí eu fiquei um mês desesperado. E ele falou, preciso do meu livro de volta. E eu não entregava. Daí eu falei, eu vou ter que tomar coragem de falar. Aí eu cheguei no Rogério e falei, Rogério, é o seguinte, cara, aconteceu isso, eu mostrei o que aconteceu. Ele pegou o livro e falou, tá tudo bem. Eu fiquei com um mês inteiro morrendo de medo, para chegar na hora e o Rogério nem ligar porque aconteceu. Esse livro aqui é o livro do Yasser Sarawan, que são estratégias vitoriosas. Se você aprender com o que ele escreve, talvez para os negócios seria uma arma poderosíssima para ser utilizada. Que é um escritor de xadrez, mas ele fala muito sobre estratégia. E por último, que eu acho que um livro um pouco que vai dar um problema, mas eu acho que as pessoas precisam ler, é esse livro aqui, ó, Jardins das Aflições, do Olavo de Carvalho. Eu comecei a compreender os princípios de Epicuro e o que acontece na sociedade com os jovens graças a esse livro. Se um dia eu puder encontrar o professor Olavo, por culpa desse livro aqui, eu daria um big um abraço e falar, professor, quanto é que eu te devo? Porque isso aqui mudou a minha vida. Tá certo? Jardim das Aflições, Olavo de Carvalho.
Bom, essa é a minha biblioteca de xadrez e de literatura, tá tudo misturado, eu sou péssimo em separar certinho, mas é isso que eu tenho, e é daqui que eu tiro minhas maluquices, minhas ideias e meus eventos de xadrez. Tá certo? Que Deus abençoe, um forte abraço.